16 pessoas. Bom, hoje a gente vai continuar essa aula, essa apresentação sobre aplicações do diodo, né? E hoje a gente vai ver uma aplicação bem específica dos diodos, que são as portas lógicas. E bom, claro que vocês não sabem o que são portas lógicas ainda, mas primeiro eu vou explicar para vocês como funciona o sistema digital de maneira geral, para que vocês possam entender o que são as portas lógicas. Bom, e como é que... deixa eu aumentar essa tela aqui. Bom, peguei um exemplo aqui de um sistema de controle digital de temperatura para vocês entenderem de maneira geral como funciona esse processo do controle digital. Entendendo esse controle de temperatura, eu acho que vocês vão entender qualquer processo digital, porque não difere muito a filosofia da coisa. Bom, a gente tem aqui, ó, o que está destacado aqui, ó, esse ambiente de temperatura controlada. É o ambiente onde eu quero controlar a minha temperatura, beleza? Bom, eu controlo a temperatura através desse resistor aqui, ó. Esse resistor ele vai dissipar a energia dele em forma de calor. Quanto mais corrente eu fornecer para o resistor, mais calor ele vai dissipar nesse ambiente controlado aí. E eu tenho também, ó, esse sensor de temperatura aqui, onde eu estou medindo a temperatura do meu ambiente, beleza? Bom, como que eu faço o controle dessa temperatura? Primeira coisa que eu tenho que fazer para controlar algo é medir, tá? Se eu quero controlar uma grandeza, eu tenho que medir ela para eu saber qual que é o valor final lá. Bom, quando eu uso um sensor e estou medindo essa temperatura, o que que esse sensor faz? Ele vai me entregar na saída dele uma tensão, tá? Com valor proporcional à temperatura do ambiente. Então, seja qualquer sensor, né? Se eu estou medindo temperatura, se eu estou medindo pressão, enfim, eu sempre vou ter na saída dele um sinal elétrico. Eu vou transformar uma grandeza física num sinal elétrico que eu consiga ler. E bom, eu tenho que mandar esse sinal para o meu processador digital ou para o meu computador, tá? Que vai fazer esse controle aqui. Só que esse computador, ele não entende uma grandeza analógica. O que que é isso? Ele não entende um valor de tensão qualquer. Se eu mandar uma tensão, por exemplo, 10 volts, isso equivale a uma temperatura de 100 graus. O computador não entende que isso aí é 10 volts. O computador, ou processador, ele só vai entender dois tipos de sinal. Sinal alto e sinal baixo, tá? Ou eu mando uma tensão ou eu não mando. Se eu mandar uma tensão de 10 volts ou de 7 volts, para ele é a mesma coisa. É um sinal alto. Então, para eu conseguir comunicar com o computador, eu tenho que transformar a minha grandeza analógica num número binário, tá? Uma combinação de zeros e uns que o computador seja capaz de entender. Então, eu preciso desse conversor analógico digital para transformar isso aqui para binário. Bom, o processador digital ele vai receber uma referência, tá? Esse valor de temperatura que eu quero que o meu ambiente tenha. E bom, de acordo com essa referência que eu estou dando, a temperatura medida, ele vai gerar um sinal de controle, o sinal que eu vou, qual vai ser a tensão que eu vou aplicar no meu resistor para que ele dissipe a quantidade de calor que eu quero, beleza? Só que o computador ele gera esse sinal de forma digital também, ele vai gerar um número binário. Eu tenho que fazer essa conversão para um número analógico para que esse sinal seja aplicado, né? Esse comando seja aplicado no meu resistor ali para eu gerar mais ou menos calor. Se a temperatura estiver muito acima do que eu quero, eu tenho que parar de fornecer calor. Se ela estiver abaixo do que eu quero, eu tenho que fornecer calor. Então, esse controle vai assim até chegar no lugar ali, até chegar na temperatura que eu quero. Mas bom, o que eu quero mostrar para vocês com esse sistema aqui? O computador, ou processador, ele trabalha de uma maneira digital, tá? Ele trabalha com grandezas digitais que são números binários. Bom, e se eu tenho números binários, se eu trabalho com sinal alto ou sinal baixo, eu posso ter uma tomada de decisão que eu queira baseado nisso aí. Se eu tenho sinal alto ou sinal baixo, tá? Se eu quero ligar alguma coisa, eu mando sinal alto. Se eu quero desligar, sinal baixo. Então, a gente tem que ter em mente que no sistema digital, a gente sempre trabalha com esse tipo de sinal, diferente de um sistema analógico. E bom,
como eu adiantei aqui, o que esses números binários para o processador, se eu mandar um valor zero, ele vai entender sinal baixo. Se eu mandar uma tensão alta, ele vai entender sinal alto. Seja essa tensão, ela não precisa ter um valor exato, ela pode ter uma faixa de valores que ela pode variar. E o sinal baixo também, ó. Se vocês olharem nesse gráfico, ó, até 0,8 volts, um pouquinho acima da barreira de potencial do diodo, eu ainda considero isso aqui sinal baixo, eu considero um binário igual a zero, tá? E bom, uma tensão mais alta, nessa faixa entre 2 volts e 5 volts aqui, eu considero meu binário igual a 1, tá? Então eu não preciso ter uma tensão 5 volts exatas, eu posso ter uma tensão um pouco abaixo, que eu vou considerar isso aí sinal alto já. Passou de 2 volts é sinal alto. Isso aqui vai depender do processador que a gente está usando, tá? Tem processadores que trabalham na faixa de 5 volts, tem uns que trabalham na faixa de 12 volts, enfim. Isso aí depende do fabricante, mas a gente está pegando como exemplo aqui esse cujo valor é 5 volts. E bom, como que eu vou transformar uma série de valores analógicos, igual esse gráfico aqui, para um número binário? Vou pegar amostras, tá? Eu pegando amostras, cada amostra dessa aqui, eu vou transformar no binário e vou mandar para o computador. Ele consegue reconstruir esse sinal, eu fornecendo essas amostras aqui. É como se ele ligasse os pontinhos e constrói um sinal um pouco bem parecido com o sinal real, beleza? Bom, agora vamos entender como funcionam as portas lógicas, então. As portas lógicas, gente, são dispositivos que a gente utiliza em circuito digital, tá? Ela vai receber dois sinais ou mais na entrada e vai me dar uma saída com uma lógica específica de acordo com as minhas entradas. Se as minhas entradas são altas, são baixas, se eu tenho uma alta e uma baixa, enfim. Bom, eu vou começar explicando então para vocês a porta lógica OR, tá? OR em inglês significa ou, então essa porta aí, a lógica dela é muito parecida com quando a gente tem uma sentença ou, quando a gente está analisando uma condição, beleza? Bom, se a gente tem como que a gente tem que fazer para analisar essa porta lógica aqui? Como eu falei, aqui a gente tem só duas entradas, tá? Mas a gente pode ter mais. Essa porta, o próprio nome dela já induz a gente a lembrar do funcionamento dela. A gente tem que analisar aqui quatro casos, tá? Quando as duas entradas são zero, quando as duas entradas são 1, e o caso em que uma entrada é zero e a outra é 1. Aí pode ser a entrada A igual a zero e B igual a 1 ou o contrário. Bom, ela é uma porta OU. Se ela é uma porta OU, ela significa que se o sinal A ou o sinal B forem altos, eu vou ter saída alta. Caso contrário, eu vou ter saída baixa. Então a gente tem essa tabela que a gente chama de tabela verdade, tá? A tabela verdade, ó, aqui, ó, se eu tiver as duas entradas igual a zero, eu tenho saída zero, tá? Se eu tiver a entrada A igual a zero e B igual a 1, eu tenho saída alta, saída 1. E o mesmo contrário, se eu tiver alta na A e baixa na B, tem saída alta. E se eu tiver as duas entradas altas, eu tenho saída alta também. Ou seja, se eu fizer essa soma aqui, ó, a minha saída for A mais B, eu sempre vou ter 1 na saída. Mas aí vocês pensam assim, mas e se o A e o B for igual a 1, eu vou ter 2 na saída? Não, gente, em binário não existe 2. Se eu somar um sinal alto com um sinal alto, eu tenho um sinal alto do mesmo jeito, tá? Então, não é uma soma de números decimais aqui, igual a gente está acostumado, beleza? Bom, então é assim que funciona a porta OU. Se uma entrada ou a outra, ou as duas forem altas, eu tenho saída alta. Caso contrário, eu tenho saída baixa. Bom, e a gente está... antes de eu mostrar para vocês como que é o circuito da porta OR com os diodos, né, que é o objetivo dessa aula aqui, vou só falar uma aplicação simples para vocês aqui, envolvendo essa porta OR. Bom, a gente tem aqui, ó, um processo químico dentro dessa área que está empontilhado aqui. A gente tem dois transdutores, que seriam os sensores, tá? Um sensor de temperatura e um sensor de pressão. E, bom, o que esses sensores fazem? Mesma coisa que eu falei naquele exemplo anterior. Ele vai me dar um sinal elétrico na saída que tem uma tensão proporcional à
a temperatura que eu estou medindo ou a pressão que eu estou medindo, tá? Um aqui está medindo a temperatura, o outro está medindo a pressão dentro desse ambiente aqui. Bom, eu estou mandando esses dois sinais, cada um para um comparador, tá? E o que esse comparador faz? Eu tenho um sinal de referência aqui de temperatura e um sinal de referência de pressão. Se a temperatura que eu estou medindo for mais alta que esse valor de referência, que seria um valor máximo, esse comparador vai ter saída alta. E a mesma coisa a pressão. Se a pressão ultrapassar um valor máximo, esse comparador vai ter saída alta. E eu jogo essas duas saídas aqui dos comparadores em uma porta OR, tá? Bom, e o que isso aqui significa? Se a temperatura passar do valor máximo, eu vou ter uma entrada alta aqui. Se a pressão passar do valor máximo, eu vou ter uma entrada alta aqui. Se qualquer uma dessas duas condições minhas que eu estou monitorando sair da normalidade, se a temperatura ou a pressão ultrapassarem o valor máximo, eu vou ter saída alta nessa porta OR. E a saída alta vai fazer o quê? Vai acionar o meu alarme. Por quê? Meu processo está errado. Eu posso acionar um alarme ou então desligar o processo, por exemplo, se eu estiver fugindo dessas condições, para que eu não cause um acidente aí, tá? Então, é uma aplicação simples aí de monitoramento envolvendo essa porta OR. Bom, aqui, ó, agora vamos entender como que a gente faz o circuito de uma porta OR utilizando os diodos, tá? Que é o objetivo dessa aula, mostrar a aplicação do diodo. Bom, a gente tem esse circuito bem simples aqui, gente. Tem dois diodos em paralelo, tá? E está em paralelo também com uma resistência aqui. E nesse ponto aqui, ó, onde todos os três elementos estão conectados, esse nó, eu tenho a minha saída, que é essa tensão VO. Então vamos analisar aqui de maneira bem simples, considerando o diodo ideal primeiramente, como que funciona esse circuito aqui. Se eu tivesse entrada alta no V1 e entrada alta no V2, o que vai acontecer? Eu vou estar aplicando uma tensão positiva no anodo, tá? E esses diodos vão conduzir, tanto o D1 quanto o D2 vão conduzir corrente, e essa corrente vai para esse resistor. Se esse resistor está conduzindo corrente, o diodo a gente considera ele ideal, ele é uma chave fechada. Então a tensão V1 e V2 que eu estou aplicando aqui, tensões altas, no caso aqui 10 volts aqui que a gente está considerando, eu vou aplicar o quanto aqui nesse nó da resistência? Eu vou aplicar 10 volts. Então, a minha tensão de saída VO, que está nesse nó aqui, vai ser o próprio 10 volts que eu estou aplicando, beleza? Bom, e se eu aplicar uma tensão de 10 volts no V1 e uma tensão zero no V2? Bom, eu vou polarizar o D2 aqui inversamente. Por quê? Eu vou aplicar 10 volts aqui no D1, vai aparecer 10 volts nesse nó. E eu tenho 0 volts aqui no D2. Então o D2 vai ficar uma chave aberta, tá? Ele não vai conduzir. Só que o D1 já está garantindo que eu tenha 10 volts aqui na minha saída. Então vai ser saída alta. Bom, a mesma lógica vai acontecer se eu tiver entrada alta no V2 e entrada baixa no V1, tá? Só vou inverter essa lógica. Bom, e por fim, o que acontece se eu tiver entrada baixa nos dois? Se eu tiver entrada baixa nos dois, eu vou estar com 0 volts aqui, tá? Se eu estou com 0 volts, eu não vou conseguir romper a barreira de potencial do meu diodo e nenhum dos dois vai conduzir. Se nenhum dos dois está conduzindo, circuito aberto para os dois, não tem corrente descendo para a resistência, a tensão nesse nó aqui então vai ser zero, ou seja, minha saída vai ser zero. Mas bom, só chamar atenção aqui que a gente considerou o diodo ideal, tá? Se a gente considerou o diodo ideal, ele vai ser ou chave aberta ou chave fechada. E se a gente considerar o nosso modelo simplificado, que ele vai ser uma fonte de tensão de 0,7 volts, quando ele estiver conduzindo? Bom, a lógica vai ser a mesma. Por isso que eu falei que o número binário, quando ele é o zero, lógico, ele não precisa ser exatamente zero. Até 0,8 volts, mais ou menos, a gente considera o zero lógico. Por quê? Porque é uma tensão muito pequena, que não vai conseguir romper essa barreira de potencial aqui, tá? E bom, se eu aplicar 0,8 volts, eu vou até conseguir romper essa barreira de potencial. Só que vai ficar 0,8 menos 0,7. Eu vou aplicar 0,1 volts aqui na saída. Isso aí é baixo para mim, tá? Então, por isso que eu tenho essa faixa de tolerância aí, para eu considerar ainda o sinal baixo. Bom, então é assim que a gente realiza aí, assim que a gente constrói uma porta lógica utilizando diodos, tá?
a lógica dela, como eu mostrei, tem aplicações muito específicas, né? Principalmente quando a gente quer monitorar uma condição que é sim ou não, que é alto ou baixo, a gente pode aplicar essas portas e é um circuito muito simples, ó, com dois diodos e uma resistência a gente faz esse circuitinho aí. Bom, agora eu vou explicar a segunda porta, tá? E a segunda e última são essas duas. O restante das portas são apenas combinações dessas duas, então a gente tem que entender só as duas. Essa porta é a porta AND, tá? AND em inglês significa e. Então, ó, eu tinha lógica ou na outra que eu tenho lógica e. Como que funciona essa lógica? Se na porta anterior eu tinha que ter ou um sinal alto na entrada A ou um sinal alto na entrada B, aqui eu tenho que mudar a palavra ou pela palavra e. Eu tenho que ter sinal alto na entrada A e na entrada B para que eu tenha sinal alto na saída, beleza? E a saída eu posso, de maneira simplificada, falar que ela é a multiplicação das entradas A ou B, tá? Por quê? Sempre que eu tiver um zero, ou seja, entrada baixa no A ou no B, eu vou multiplicar por zero, tá? E eu vou ter saída baixa. Se eu, apenas quando eu tiver as duas entradas altas, eu vou multiplicar um lógico vezes um lógico, eu vou ter saída alta. Então tá aqui a tabela verdade dessa porta, né? Um pouco diferente aí, a lógica dela é diferente da porta ou. Então, bom, então eu vou explicar um exemplo aqui de aplicação. Quando que a gente pode aplicar uma porta AND para verificar uma condição? Bom, imagine, gente, um elevador, tá? O elevador, a gente sabe que a gente tem um sensor na porta ali, que se a gente pôr a mão na frente da porta, ela estiver fechando, ela não vai fechar, ela vai abrir, né? Às vezes até parece que vai arrancar o braço da gente fora, mas na maioria das vezes funciona, a porta sempre abre. E ela é mais devagar que o ser humano, né? Então a gente vai tirar o braço antes se ela acabar de fechar. Mas enfim, como que funciona esse sistema de um elevador para ele não fechar a porta se tiver alguém, se tiver alguma coisa ali no meio da porta e não fechar em cima? Bom, a gente tem essa porta end aqui, ó, e a gente tem duas entradas nela, tá? A primeira entrada, a gente tem um sensor de presença. Se não tiver ninguém na porta, esse sensor de presença vai me mandar um sinal alto, vai mandar o sinal igual a 1. Se tiver alguém na porta, se tiver alguém no meio da porta, ele vai mandar sinal zero, tá? Bom, aí a gente tem um botão no elevador que a gente aperta para fechar a porta. Bom, e esse botão, como é que ele funciona? Se eu não estiver apertando o botão, é saída baixa aqui, eu estou mandando sinal baixo. Se eu apertar o botão, eu tenho uma entrada de 5 volts, eu vou mandar sinal alto para minha porta end. Bom, então o que acontece aqui com a porta end? Eu tenho que ter os dois sinais altos para que eu tenha saída alta e a minha porta feche. Então, como são as duas condições que eu tenho que ter? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ué, agora que eu vi a mensagem aqui, ô Alexandre, como é que você não conseguiu entrar se você tá mandando mensagem aqui? Não tô entendendo, não. Tá, Alexandre, tá conseguindo escutar aí? Beleza, então. Bom, então voltando aqui, gente, para nossa porta end, tá? A gente tem que ter as duas entradas altas para que eu tenha saída alta e eu consiga fechar a porta. Então, o que que acontece? Se não tiver ninguém na porta, o meu sensor de presença vai mandar saída alta. Então vai mandar uma entrada alta. Então eu já tenho uma condição satisfeita. Então quando eu apertar o botão, a porta vai fechar. Agora, se tiver alguém no meio da porta, esse sensor de presença ele vai mandar saída baixa. Ele vai mandar o zero. Então eu posso apertar o botão quanto eu quiser, que se essa entrada aqui for zero, se tiver alguém no meio da porta, a saída da porta end vai ser zero também. Se ela for zero, a porta não vai fechar, tá? Então essa é uma aplicação simples da porta end aí. Se eu tiver alguém no meio da porta do elevador, essa porta não fecha porque a porta end tem que verificar essas duas condições. Eu só consigo fechar a porta, então, se não tiver ninguém no meio dela e se eu apertar o botão.
Se eu não apertar o botão ou se tiver alguém no meio da porta, ela não vai fechar, porque a porta end não vai deixar passar essa saída alta, beleza? Então, uma aplicação bem simples aí. Bom, agora vamos ver aqui como que funciona o circuito da porta end com diodos, tá? É um circuito bem simples também, a gente adicionou só um elemento aqui, que é essa fonte de 10 volts embaixo do resistor, tá? Bom, a gente tem que verificar as 4 condições, então, da tabela verdade, tá? Se eu tiver as duas entradas igual a zero, o V1 igual a zero, V2 igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma tensão aqui nesse nó próxima de 10 volts, tá? Eu vou ter uma queda de tensão aqui no meu resistor, mas pequena aqui. Eu vou aplicar uma tensão alta aqui. Se eu estou aplicando 0 volts aqui, é uma tensão baixa no cátodo e uma tensão alta no anodo. Ou seja, os dois diodos vão conduzir, tá? Se os dois diodos estão conduzindo, isso significa que eu estou considerando eles ideais, né? Eu tenho uma chave fechada nos dois, eu vou estar aplicando essa entrada aqui, 0 volts, diretamente nesse nó aqui, tá? Se eu estou aplicando 0 volts nesse nó, isso significa que a minha saída é baixa, tá? Então, se os dois diodos conduzirem, ou seja, quando eu tenho duas entradas baixas, eu vou ter saída baixa porque eu estou aplicando essa tensão zero diretamente na saída. Bom, o que acontece então agora se a gente analisar a segunda condição, onde eu tenho V1 positivo, V1 igual a entrada alta. Bom, se eu tiver o V1 igual a entrada alta, eu vou estar aplicando uma tensão 10 volts aqui no cátodo do D1, e a tensão no anodo dele vai ser uma tensão um pouco abaixo de 10 volts, porque eu tenho a queda de tensão no resistor aqui, tá? Bom, dessa forma, então, eu estou polarizando ele reversamente, ele não vai conduzir, tá? Bom, mas e o diodo D2? O diodo D2, eu tenho entrada baixa aqui. Se eu tenho entrada baixa, eu estou aplicando uma tensão próxima de 10 volts no anodo, isso significa que o D2 vai conduzir. Se o D2 conduz, eu estou aplicando aqui na minha saída, nesse nó aqui, a tensão zero, que está aqui no V2. A minha entrada baixa, ela vai diretamente para a saída aqui. Então, entrada alta no V1, entrada baixa no V2, eu tenho saída baixa. Bom, a análise para quando eu tenho entrada baixa no V1 e entrada alta no V2, ela é a mesma, tá? O que vai mudar é que o V2 não vai conduzir e o D1 ou o D2 não vai conduzir, vai ficar igual uma chave aberta, e o D1 vai conduzir. Então, se eu tiver entrada zero aqui, o D1 conduz, eu vou aplicar os 0 volts na minha saída. Bom, a última análise, então, é quando eu tenho entrada alta nas duas, tá? Se eu tenho 10 volts aqui no V1 e tenho 10 volts no V2, isso significa que eu tenho a tensão mais positiva no cátodo desses dois diodos. E eu estou aplicando uma tensão aqui, ó, nesse nó, que ela é próxima de 10 volts, mas vai ser um pouco menor. Então, ó, os dois diodos vão ficar com uma chave aberta, tá? Se os dois são com uma chave aberta, isso significa que não vai ter corrente aqui na resistência. Se não tem corrente, eu estou aplicando esse 10 volts diretamente aqui na minha saída, tá? Bom, o que é 10 volts na saída? Saída alta. Então, verificamos a última condição aí. Se eu tenho as duas entradas baixas, eu tenho saída baixa. Se eu tenho uma entrada baixa só, também tem saída baixa. Então, a condição para que eu tenha saída alta é se V1 e V2 sejam a entrada alta. Então, essa é a lógica da porta end aí, beleza? Não, aqui já é outra aula. Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso aí, tá? São essas duas portas lógicas aí que eu queria mostrar para vocês. E, bom, tentei mostrar, explicar aplicações simples aqui, mas são aplicações muito úteis, tá? Que a gente tem, se a gente quiser verificar uma condição, se eu estou satisfazendo uma condição ou não, essas portas lógicas são extremamente úteis, tá? Como eu mostrei o exemplo lá do controle, a gente verificar se a temperatura e a pressão não vão ultrapassar um valor máximo, ou então o exemplo da porta do elevador também, que é uma aplicação cotidiana, né? Que a gente, sempre que entra no elevador, a gente vê isso acontecer,
mas agora a gente sabe como que o circuito eletrônico faz a porta do elevador não fechar, beleza? Ó, hoje então, ó, já coloquei a tarefa no Teams, tá? E tem a tarefa, a mesma tarefa lá no Siga, referente essa aula e as outras duas anteriores, essas três aulas de aplicações dos diodos, que são reta de carga, circuito de série paralelo e o LED, né, que eu falei da aula passada, e essas portas lógicas. Essas três aulas, então, tem o estudo dirigido aí que está valendo 9 pontos para a semana que vem, para quarta-feira que vem até meia-noite, assim como os outros estudos dirigidos, está disponível para vocês já essa tarefa, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, então, se ninguém quer perguntar nada, pessoal, bom dia, tá? Bom restinho de semana para todo mundo aí.